Salve terra de tanto esplendor, de passado, cultura e brasões, de nobreza, esperança e labor, e afeto em viris corações. Teu progresso está patente num porvir certo e feliz. Contagem, nossa alma contente, te quer, te ama e bendiz. E o Achamos em Minas de hoje vai contar algumas histórias e mostrar diversos atrativos de uma cidade que fica bem pertinho da capital mineira. Quem aí nunca deu uma volta por Contagem? Muitas vezes a gente passa por aqui na correria, na pressa, sem tempo para observar as muitas surpresas que essa vizinha da capital pode oferecer, né? Ficou curioso? Então, bora dar uma volta comigo por Contagem. Teu progresso está patente, um porvir certo e feliz. Contagem, nossa alma contente, te quer, te ama e bendiz. Ê, Contagem! Ai, Lu, Contagem é meu lugar de trabalho, Contagem é minha vizinhança, Contagem é cultura, Contagem é tudo pra mim. Também tem muito lugar bom pra conhecer, não tem? Nossa, tem demais da conta, tem museu, tem teatro, tem muito lugar. Mas espera aí que eu vou te dar umas dicas. Ótimo! E com as dicas do João Jubá, lá fomos nós conhecer alguns pontos importantes e significativos de Contagem, como a Praça da Glória, uma das principais praças da cidade, os Casarões e o Parque Ecológico do Eldorado, que apesar de ser o menor parque da cidade, é um charme. É lindo e recebe de 16 a 18 mil visitantes todos os meses. E foi nesse parque que conheci o historiador Fábio Leão. Entre as tantas histórias de Contagem, ele me contou um pouco sobre o início da cidade. As pessoas elas tendem a pensar que Contagem é uma cidade que nasce com a indústria. E uma das primeiras coisas que eu sempre falo quando eu vou falar da história de Contagem é que a nossa história ela começa com a colonização portuguesa, principalmente naquele momento em que se encontram as grandes jazidas de metais preciosos aqui na região das Minas. E aí a gente tem uma mudança, né, nesse sistema de colonização, que é a busca por metais preciosos, e a partir disso nós temos a coroa portuguesa tentando fiscalizar esse território imenso, né? Então tudo que passava, todos os produtos, escravaria, gado, tudo que era plantado aqui tinha que ser fiscalizado. E aí dentro da história oral a gente tem uma curiosidade que diziam que essa região tinha muita abóbora, né? E isso é uma das coisas que indicava. O viajante estava passando por essa região, lá no registro das abóboras, lá na Contagem das Abóboras. Uma curiosidade sobre o nome também de Contagem das Abóboras, tem a ideia de estar ligado também a uma família. Se relaciona esse nome a essa família também. E assim, Contagem é daquelas cidades cheias de curiosidades. Mas algo é certo. Caminhar por aqui é ter a certeza de andar entre histórias que unem passado e presente. E foram os trilhos do trem, peça tão significativa para essa cidade, que nos levaram à Estação Bernardo Monteiro, onde funciona a Estação das Artes. Chegando lá, fui recebida pela Dominique, que é coordenadora daqui, e me apresentou esse lugar cheio de curiosidades e lembranças. Bom, a Estação Bernardo Monteiro ela é fundada em 1910 e ela é principal, assim, uma das principais causadoras do desenvolvimento de Contagem, porque Contagem se emancipa em 1911, então ela é inaugurada em 10. E aí, enfim, todo o desenvolvimento de Contagem, socioeconômico, cultural, social, passa por essa estação. Ela é fundamental, assim, para a história de Contagem, para o desenvolvimento de Contagem. E aí ela fica funcionando durante muito tempo com o subúrbio, que passava o trem de passageiros, e com o transporte de cargas, que era essa circulação mista mesmo do trem. Então, em 1989, mais ou menos, o trem para de passar o subúrbio e aí vem o avanço no Brasil inteiro com a malha rodoviária, né? Chegam os ônibus e tal. E aí a malha ferroviária começa a perder essa força de transporte de pessoas, de passageiros, e a estação ela é fechada.
para esse tipo de transporte, e aí ela fica durante mais ou menos 30 anos fechada até a sua restauração. E enfim, hoje a gente já está aqui como um equipamento cultural aberto, museu, um espaço museológico de Contagem, passando pela história mesmo de Contagem, que é fundamental, é afetivo esse lugar para o bairro Bernardo Monteiro, Bela Vista e para a cidade como um todo. Aqui, toda a história da estação, da cidade, ela foi contada a partir da história oral mesmo. Então foram histórias que as pessoas iam contando. E aí essa maquete é uma doação de um morador da cidade, daqui do Bernardo Monteiro, que é o seu Maurício de Jerusalém. E ele faz uma reprodução mesmo de como que era na época, como que a estação funcionava, que tem a Maria Fumaça, a própria estação. Um desenho mental que ele fez da época e ele conseguiu reproduzir em maquete, bem bonitinho. Essa é a sala Força pelos Trilhos, que é uma sala de homenagens mesmo às pessoas que trabalharam aqui na estação. Desde agentes de estação, chefes de estação, até os cargos de manutenção da própria ferrovia. Então está todo mundo homenageado aqui, quem que a gente conseguiu, né? No processo de pesquisa, entrevistar e tal. E aí uma dessas pessoas é o seu Pedro Alves Crisóstomo, que foi o último telegrafista, um dos últimos que a gente teve. Diz que ele está tão representado, marcado assim, porque durante o processo de pesquisa, o telegrafista era uma das pessoas mais importantes dentro dos cargos que a gente tinha na ferrovia. E assim, entre registros, histórias e até lendas, a Estação das Artes conta um pouco mais sobre a história de Contagem. E para seguir nosso trajeto pelas histórias da cidade, fomos para a Casa Nair Mendes Moreira, uma casa do século XVIII muito bem preservada, de grande significado para os moradores daqui e cheia de histórias, como me contou a diretora de Memória e Patrimônio Cultural, Gabriele Vaz. A história dessa casa é uma história bem antiga, né? A gente pensa aí no período colonial, lá no século XVIII, quando aqui era um posto de passagem. A história oral fala muito sobre isso, né? De ser um espaço de passagem, e dá pra gente ver isso aqui fisicamente. Aqui a gente tem de vista a Serra do Curral. Aqui temos duas entradas, né? Essa primeira aqui é a Rua do Registro, que é a rua onde que tinha esse espaço. O que era esse registro? Aqui no registro, tudo que se passava para as regiões onde que tinha ouro, né? Então a gente está pensando lá nas minas coloniais, onde tinha ouro, essas pessoas iam para cá. Então os bandeirantes, né? Então era um posto de passagem, e a coroa portuguesa resolveu fazer em vários espaços esse registro. Então tudo que passava era anotado dentro desses casarões, dentro dessas estruturas da coroa portuguesa. Só que aí lá em 1759, os documentos eles falam que esse posto fechou, né, quando o ouro diminuiu, então essas estruturas não foram tão suficientes. E aqui começou a ser casa de outras pessoas. A gente tem a família Belém, que é a família que morou aqui, e a gente tem os registros disso no dossiê de tombamento, porque depois aqui se tornou um bem tombado. Em 91 a prefeitura resolveu comprar esse espaço, pensando no valor histórico, e em 98 foi tombado como patrimônio histórico-cultural da cidade de Contagem, né? E aí a casa Nair Mendes, que se tornou, ganhou esse nome, né, de Nair Mendes Moreira, por conta de uma professora que fez inclusive o hino da cidade, né, a dona Nair Mendes. Então essa mulher foi um grande referencial para a gente e recebeu o nome da casa. E hoje essa casa segue sendo importante para a cidade como referência cultural, com exposições, visitas e diversos outros eventos. Outro lugar que quem passa por aqui deve conhecer e é um dos importantes pontos turísticos da cidade é a Casa de Cacos. Imperdível. Com caquinhos da vida, numa grande efusão de encantos e magia, casa em transformação, destemida vontade, cheia de sua razão, o artista inicia sua obra em mãos. Opa! Essa casa foi criada pelo geólogo Carlos Luiz de Almeida, conhecido carinhosamente por aqui como Seu Carlos, e é incrível. Caminhamos por diversas histórias por aqui, entre objetos curiosos, todos feitos com cacos, como um pinico, um violão, um rádio. E dá uma olhada nesse filtro, que lindo! Entre tantas ideias, por que ele resolveu fazer justo uma casa de cacos? Bom, muito boa sua pergunta.
A casa, Lu, ela é uma casa toda em mosaico, porém é uma casa que ela é cheia de códigos, é uma casa que se fala, porque em todos os espaços vocês vão ver representações, como aqui está escrito Carlos, casa, toda essa simbologia a gente sabe que tem um porquê. Mais do que um trabalho de mosaico, foi uma missão para o tio Carlos estar construindo essa casa, sabe? E não foi fácil recolher esses caquinhos não, viu gente? Porque ele começou de uma maneira não muito certa. Ele ia aos restaurantes, acabava de almoçar, ele te roubava um prato de propósito para trazer os caquinhos. Ia tomar um café, acabava de tomar o café, jogava a xicrinha no chão para trazer os caquinhos. Até que chamaram a atenção dele e falaram, não, seu Carlos, quando tiver um copinho tanificado, um prato tanificado, a gente liga para o senhor e o senhor vem buscar. Sendo assim, grandes restaurantes como Frei Veloso, Restaurante Nice, foram grandes fornecedores. E fora que a galera toda aqui da região quebrou um copo, leva para o seu Carlos. Quebrou um prato, leva para o seu Carlos. Então, era muito comum a gente ver ele chegar ali na esquina, que ele vinha no subúrbio, né, o antigo subúrbio, com um saquinho cheio de caco. E tem uma curiosidade muito grande também. Ele ia na casa das pessoas e ele tinha um olhar tão fixo no que ele queria, que ele olhava e falava, nossa, que jarra bonita, né? A jarra quebrava. Nossa, que bebelô bonito. O bebelô quebrava. Então era muito comum quando as pessoas falavam assim, o Carlos vai vir aqui, esconde o meu bebelô, esconde o meu copo, esconde o meu prato. Era muito divertido. Então agora eu vou te pedir pra gente dar uma volta na casa, mas vamos começar por aqui, né? Que é o lugar preferido dos mineiros, né? É uma delícia. A cozinha. A gente vê o revestimento desse vulcão, por incrível que pareça, ele pode chegar até a funcionar de novo, tá? Se quiser colocar ele para funcionar, ele funciona. E a gente vê também, Luciana, a riqueza do acabamento do tio Carlos, porque nada era por um acaso, né? Ele sempre tinha as composições certas, todo um jogo de trabalho com os mosaicos para ficar de uma forma harmoniosa. Gente, dá uma olhada aqui. A delicadeza. Sim. Cadê? Aqui tem uma peça que eu adorei também. Olha, gente. Ah, são os famosos bebelôs, né? Você pode ver aqui a televisão toda revestida de caco, né? Funcionava o rádio. Finais de semana, ele recebia as pessoas com seu traje todo de caco. Ah, não acredito. Sim. Essa aqui é uma das traquinagens do tio Carlos. Ai, que susto. E ele costumava brincar com a gente, né? Lógico que a gente chegava aqui sempre depois do almoço. Aí ele, nossa, se eu soubesse eu ia preparar uma sopinha. Porém, teria que limpar os pratinhos todo com a limpa, porque o pratinho não sai do lugar. Muito legal, né? Que ótimo! Quero te apresentar um lugar maravilhoso que é o banheiro. Gente, olha se eu dou conta. Banheira, chuveiro e até papel higiênico. Tudo feito com cacos. Depois dessa visita super interessante e curiosa, seguimos para a Vargem das Flores, a 13 quilômetros da sede, para conhecer o Capim Rasteiro, um lugar que tem o objetivo de convidar o turista a entrar em contato com a natureza, em uma vivência rural deliciosa, com direito a um bom papo, interação com os animais e caminhadas muito agradáveis. Aqui a gente tem a área de trilhas ecológicas. A gente sempre ressalta para os clientes que, por estarmos inseridos em uma área de APA, vários animais silvestres a gente consegue observar, mantendo o silêncio com respeito à natureza, animais como jaguatirica, veado campeiro, pequenos tamanduás. Então é muito interessante essa região aqui, muito rica, tanto a fauna e a flora. E dessa forma, entre uma prosa e outra, vamos relaxando e entrando na proposta do lugar, que é vivenciar toda essa tranquilidade, com direito, claro, a um bom queijinho com doce de leite. Aqui a gente tem o queijo produzido aqui, bem como o doce de leite, a manteiga, os requeijões. É uma delícia e uma tradição desde 1978. Muitas pessoas às vezes moram aqui nas adjacências, mas não conhecem essa exuberância da região da APA Várzea das Flores. Aqui a gente tem outros restaurantes, outras pousadas, né? Uma cultura mineira riquíssima que deu origem inclusive ao circuito turístico ambiental da Várzea. Fica a dica para quem quer conhecer mais a região e os sabores daqui.
Contagem é uma cidade com diversos atrativos. Aqui temos muito o que descobrir. Por isso, tivemos que pincelar apenas alguns atrativos. E um que não poderia ficar de fora desse passeio é o Parque Gentil Diniz, onde fica o famoso casarão, cheio de histórias. Esse parque, abriga esse casarão aqui, é um dos últimos remanescentes, né, desse período colonial, dessa história de Contagem, né? É um casarão que é preservado, ele é de 1854, era da família Peregrino Varela e foi adquirido pela família do senhor Gentil Diniz em 1945, por uma casa de campo, essas coisas todas da família, né? Foram para Belo Horizonte, então a prefeitura adquiriu esse casarão em 1991. E aí, para preservar, transformou esse todo o ambiente em parque, preservando, claro, essa casa, né? E desde então é o primeiro parque de Contagem, né? É o parque mais antigo. Em 1998 ele foi tombado pelo Conselho de Patrimônio da cidade. Então ele é preservado e mantém a história. Ele é todo em pau a pique, né? Ele, nas restaurações todo ele preservou a originalidade dele. Então aqui é um parque que resgata muito a memória da cidade de Contagem, né? Com certeza! E assim, entre memórias, curiosidades e afetividades, Contagem nos conquista fácil. Com um olhar atento, podemos descobrir um universo de histórias nessa cidade, que eu vou te contar, viu? Nos surpreendeu! Contagem, nossa alma contente, te quer, te ama e bendiz. Ê, Contagem! Viva Contagem!